Fala, torcedor vascaíno, tem diretor de futebol novo vindo aí no Vascão? O Vasco tem interesse na contratação do Bruno Spindel, ex-Flamengo. Mês passado, no dia 11, o Vasco demitiu Marcelo Santana e até o momento o Vasco está sem diretor de futebol. Tem até uma janela de transferências aberta, mas é uma janela muito curta. Mas até agora o Vasco não tem diretor. E o Bruno Spindel é o nome favorito da diretoria Cruz Maltina. E a situação, a novela do goleiro Léo Jardim. Vai renovar com o Vasco ou não? E a pedida salarial do empresário do jogador é de 1,5 milhão a 2 milhões de reais de salário por mês. Seria o goleiro ali mais bem pago do Brasil. Que absurdo, né, cara? Enfim, a torcida do Vasco não gostou muito disso. Não gostei dessa pedida do goleiro ali, do empresário do goleiro, seja o que for. A torcida até tá pedindo pra sair logo. Se for pedir isso aí, sai logo do Vasco. Enfim, qual é a sua opinião em relação a isso? Deixa aqui nos comentários. Se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante, tá? O seu like é muito importante, pessoal. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes esse vídeo. Tem a galera que esquece de clicar no botão do like aí, que é super importante. Tamo junto? E, obviamente, se inscreve aqui no canal, que ajuda de verdade também. E ajuda a gente a bater a nossa meta aí de 7 mil inscritos até aí a janela do mês que vem. Tamo junto? Então é isso. Agora, sem enrolação, vamos para as informações. A informação que tem do Gilbert 10 é que o Bruno Spindel, né, que é do Flamengo, que era do Flamengo, e o Eduardo Freeland, que está no Avaí atualmente, são os nomes mais fortes no momento para assumir o cargo de executivo do Vasco da Gama, que é o cargo ali deixado pelo diretor de futebol Marcelo Santana, né, que, pelo amor de Deus, o nome ali que, querendo ou não, era do nosso rival, que é o Bruno Spindel, né, o Flamengo ali trocou de presidente, e aí mandou o Bruno Spindel embora, junto com ele o Braz, né, que inclusive foi até anunciado no Remo. E o Eduardo Freeland eu não conheço, tá? É um cara que tá no Avaí hoje em dia. O Avaí hoje é o 11º colocado da Série B, se eu não me engano. Então, cara, querendo ou não, já não dá uma animada. A torcida do Vasco, querendo ou não, quando escutou o nome do Bruno Spindel, não gostou. Cara, eu particularmente não tenho na minha cabeça aqui nenhum diretor que esteja livre que eu queira no Vasco. Eu acho que pra mim, né, os melhores diretores de futebol, na minha opinião, é o Rodrigo Caetano. Se ele saísse da CBF, pô, seria um nome aqui, sem dúvida nenhuma, que eu ia pedir, né? Mas como não vai sair, né, o Vasco tem que contratar algum diretor. Até porque no dia 2, há 2 dias atrás, abriu a janela de transferência do Super Mundial. E o Vasco pode contratar algum jogador. Acho muito difícil, né? Uma janela muito curta. Terça-feira já se encerra essa janela. Mas, né, querendo ou não, se tivesse um diretor ali, talvez o Vasco conseguia contratar algum jogador que esteja livre no mercado, ou seja o que for, né? Mas o Vasco atualmente, o Vasco demitiu Marcelo Santana no dia 11 do mês passado. E até agora o Vasco não conseguiu contratar um diretor. Precisa contratar logo. E o Carlos Amodeu, inclusive, deu uma entrevista após o sorteio da Copa do Brasil, de que o Vasco pretende ali anunciar o novo diretor do clube até sexta-feira. Vamos aguardar, vamos esperar aí para ver quem que o Vasco vai contratar e quem vai ser o novo diretor de futebol do Vasco da Gama, tá bom? Bom, então tá aqui também, né, o Erivelto do Tubarão colocou, ó, Bruno Spindel é o favorito para assumir o posto de diretor executivo do Vasco. O ex-diretor do rival tem como grande aliado uma boa parte da torcida para assumir o cargo. Então, vamos esperar, vamos aguardar. Se tiver algum flamenguista que assiste, que acompanha nosso canal aqui, comenta aí o que você acha, o que você achou do trabalho do Bruno Spindel aí no time da Gávea. Porque eu, particularmente, não acompanhei grande coisa. Não sei nem o que ele era no Flamengo, se será diretor, né? Enfim, qual é a opinião de você aí, ó? Torcedor da Gávea, ou até mesmo torcedor vascaíno que acompanhou algumas coisas lá no time da Gávea. O que você achou aí do Bruno Spindel, do trabalho dele? E qual é a sua opinião? Se não é o Bruno Spindel, não é o Eduardo Freeland, que você quer trazer para o Vasco como diretor, quem você contrataria? Eu, não, particularmente, não me recordo nem o nome. A gente viu o Santos estava sem diretor também, né? E aí contratou o Alexandre Matos do Cruzeiro, que já passou pelo Vasco da Gama também. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, tá? E a situação do Léo Jardim, pessoal, essa novela do Léo Jardim aí também não acaba nunca, né, cara? Pediu 1,5 milhão, 2 milhões de reais de salário
Pô, isso aí é um absurdo, na minha opinião. Tá aqui, ó. Pedida do staff. O Vasco ofereceu a Léo Jardim cerca de 800 mil reais e luvas até 2030. Seria o mesmo salário de Pablo Verrete, né? Entretanto, o staff do goleiro pede cabeça de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Porra, pra mim é um absurdo, gente. Pra mim não tem condições de pagar 1,5 milhão de reais ali pro Léo Jardim a 2 milhões de reais. Pra mim é sem condições. É um goleiro, é um baita goleiro, um excelente goleiro, foi um achado do Vasco da Gama. Léo Jardim tava jogado na França. Ninguém nem lembrava de Léo Jardim. O Vasco trouxe ele pro Brasil novamente. O Léo Jardim teve a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, graças ao Vasco da Gama, claramente, graças ao trabalho dele também, né? Mas, cara, pedir 1,5 milhão a 2 milhões de reais, pra mim, é beira o absurdo, cara. Beira o absurdo. E por que eu tô falando isso? Cara, olha isso aqui. Você vê a média não, o salário ali mensal desses jogadores, dos goleiros aqui do Brasil, né? Dos melhores goleiros do Brasil, vamos dizer. Cássio, 800 mil reais no Cruzeiro. Everson, Atlético Mineiro, 650 mil reais. O Everton, do Palmeiras, 650 mil reais. O Rossi, no time da Gávea, no Flamengo, 530 mil reais. O Hugo Souza, que foi convocado, tá junto com a seleção brasileira aqui agora, 520 mil reais. E o Rafael, 500 mil reais do São Paulo. E o Volpe do Grêmio, 500 mil reais. O salário atual do Léo Jardim no Vasco é de 480 mil reais por mês. Essa informação aqui do estagiário do Vasco, tá? Também tem uma informação de que do Atenção Vascaínos, que o Léo Jardim ganha ali cerca de 380 mil reais por mês. É um salário baixo pro jogador. Claramente um salário baixo. Não tô falando que é baixo, que não é baixo, não. Aqui, ó. Também tá aqui, ó. Segundo a Atenção Vascaínos, o salário do Léo Jardim, que recebe atualmente no Vasco, é de 380 mil reais mensais. É baixo, querendo ou não. Não vamos negar isso. E o Vasco tá fazendo uma oferta muito boa. 800 mil reais por mês. Vai ganhar ali um dos maiores salários do Brasil, como goleiro. E mais luvas, com metas, né? Que as metas do Vasco da Gama, ele sempre tá batendo, de participar de jogo, defesa, seja o que for, né? E, cara, agora, pedir 1 milhão. Nem o Cássio, que, pô, tava no Corinthians, ganhava isso. Nem o Fábio do Fluminense, que, pô, tá em alto nível aí durante muito tempo. Nem o Everson do Atlético Mineiro, que é um baita goleiro. Nem o Everton, que toda hora era convocado pra seleção brasileira. Recebe isso. Aí o Léo Jardim vai pedir 1,5 milhão, 2 milhões de reais de salário pro Vasco. Pô, pra mim beira um absurdo, cara. Aí você vai falar assim, pô, João, mas o Paê e o Coutinho recebem isso. Sim, recebem isso. Mas aí tem certa diferença de posição. O Paê e o Coutinho são meio-campistas. Pega os meio-campistas do Brasil hoje. O Alan Patrick ganha mais de 1 milhão. O Arrascaeta ganha mais de 1 milhão. O Coutinho no Vasco ganha 1,5 milhão. O Paê ganha 1,5 milhão também no Vasco, né? Que pra mim não tem que renovar com nenhum dos dois. Deixa eu ver mais meio-campista. O Rafael Veiga ganha 1 milhão de reais. A maioria dos meio-campistas do Brasil hoje ganham esse salário. A média salarial desses meio-campistas hoje no Brasil é essa. Né? É essa. O Matheus Pereira no Cruzeiro ganha isso também, 1 milhão e pouco. No Corinthians, o Garro, o Depay, seja quem for que joga ali no meio, vai ganhar isso também. A média dos meio-campistas no Brasil é essa. A de goleiro é essa ali, pô. O Cássio, que tá em alto nível aí durante muito tempo. Agora tá meio que em baixa, mas ganha 800 mil reais. Aí o Léo Jardim, que tem 3 anos, vem se destacando realmente pelo Vasco. Tava jogado na França, quer pedir 1,5 milhão de salário, aí tá de brincadeira, pô. Aí me desculpa, Léo Jardim, gosto pra caramba de você. Acho que até 1 milhão dá até pra pagar pro Léo Jardim, até porque o Paê vai meter o pé. Mas 1,5 milhão pra mim, cara, me desculpa, mas não tem cabimento nenhum. 1,5 milhão, 2 milhões de reais pra mim é muito alto o salário, tá? Muito alto mesmo. E aí também tem aqui, tá? O Vasco deve ao empresário do Léo Jardim um montante referente à transação de atletas. E por isso a negociação com o Léo Jardim não tá avançando. Por conta que o Vasco tem dívida ali com o empresário do Léo Jardim, que é o Paulo Pitombeira, tá? O Vasco tem valor a pagar ali pela transação do João Vitor, né? E também do Maxime Domingues. Então, querendo ou não, cara, é o empresário do Léo Jardim ali, né? E outra também. Léo Jardim ali, cara, tem mercado no futebol brasileiro. O Palmeiras, por exemplo, o Everton vem falhando alguns jogos. O Palmeiras quer renovar o seu elenco, quer contratar jogadores mais jovens, né? O Everton hoje tá, sei lá, com 33, 34 anos.
O Léo Jardim tem 30. Jogador novo, querendo ou não. Palmeiras, se botar um dinheiro ali no Léo Jardim vai pro Palmeiras. Flamengo, quiser pegar o Léo Jardim, vai pegar o Flamengo. Vai pegar o Léo Jardim. Entendeu? Então, querendo ou não, gente, é isso. Mas claro que a gente tem que pensar também como jogador. O Léo Jardim hoje, ele é um goleiro que, cara, no Vasco, a gente torcedor não tem perspectiva nenhuma que o Vasco vai ganhar um título. Tem perspectiva que o Vasco vai ganhar um título esse ano? Ano que vem? Tu acha? Da maneira que tá, o Vasco não vai ganhar nada. O Vasco não vai ganhar nada, a realidade é essa. Entendeu? A realidade é essa. E, cara, ele indo pro Palmeiras, o Palmeiras em todas as competições que ele entra, mesmo esse Super Mundial aí também agora, mas Libertadores, caiu da Libertadores pra Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, seja quem for, o Palmeiras é um dos favoritos a ser campeão. Ou é Palmeiras, ou é Flamengo, ou é Botafogo, talvez. Entendeu? Então é isso, no Vasco não tem perspectiva nenhuma de que o Léo Jardim pode ganhar um título, seja o que for. Ele pode ser ídolo. Se o Vasco conquistar um título, tem certeza absoluta que ele vai virar ídolo. Mas quando que o Vasco vai vencer alguma coisa, né? Porque hoje o torcedor tá desanimado. Hoje o torcedor não tem ânimo nenhum de assistir o Vasco da Gama jogar bola. Outro negócio também aqui, pessoal, o gramado São Januário, tá? Tá sendo renovado neste momento na Colina Histórica. Olha como o gramado São Januário tá, né? Estão fazendo uma... Estão renovando ali o gramado, querendo ou não, vai ter 30 dias aí, sei lá, 40 dias aí sem jogo no São Januário. Então tem tempo de sobra ali pra aperfeiçoar mais ainda o gramado São Januário, né? Querendo ou não, o gramado São Januário não é criticado por nenhum jogador, é um bom gramado, excelente gramado. Só tem aquele fato ali de que o gramado realmente tem aquelas manchas, que não é maneira. Mas, cara, o gramado São Januário sempre foi um bom gramado, né? Ninguém nunca reclamou do gramado São Januário. Bom, outro ponto também que tá definido as datas, tá? Da partida entre Vasco e Independente Del Valle pelos playoffs da Sul-Americana. Vai acontecer o jogo da ida no dia 15/7, dia 15 de julho, tá? Do mês que vem, às 9h30. Independente Del Valle contra o Vasco da Gama vai ser em Atahualpa, em Quito, né? E a volta vai acontecer também na terça-feira, dia 22/7, na outra semana. Né? Na outra semana da terça-feira do jogo de ida. Na outra semana, o Vasco joga no São Januário, às 9h30 também, Vasco Independente Del Valle. Vamos pra cima dos caras, vai ter transmissão do SBT e também do Paramount, tá? Então, anotem aí no papelzinho pra vocês não ficarem perguntando toda hora. Tamo junto? Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O vídeo era pra ter sido hoje pela manhã, não tá saindo por agora. Então, deixa seu like aí, compartilha pra mais pessoas, que é super importante. E é isso, pessoal, tamo junto. Beijo a todos, fiquem todos com Deus. Abraço a todos e um ótimo fim de quarta-feira pra todos. Abraço.